Olá, olá, boa noite. Boa noite para quem está do outro lado. Muito boa noite. Espero que estejam todos bem e do outro lado para mais umas conversas com sentido. Enquanto as pessoas não chegam, uma musiquita que eu gosto muito, que é para alegrar esta conversa com sentido. Ou melhor, para alegrar o início desta conversa com sentido. Olá, muito boa noite. Boa noite a tu que estás do outro lado para mais umas conversas com sentido. É verdade, vamos dar início daqui a nada a entrada da minha convidada para esta conversa com muito sentido. Como sabem, a convidada de hoje é muito especial. Eu digo sempre isso e as pessoas podem dizer: ai, Madalena, mas são todos especiais. E sim, de facto, são todos muito especiais, os meus convidados. Mas esta é especial por outros motivos, além de todos os outros motivos pelos quais os meus convidados são especiais. Convosco, daqui a nada, eu vou dizer como, enfermeira Pinto de Oliveira, ok, para fazer a introdução, mas não é bem assim que eu a trato, não é de todo assim que eu a trato. Daqui a nada estaremos com a minha avó, é verdade, a minha avó, a enfermeira Pinto de Oliveira, daqui a nada, em direto para esta conversa que para mim, como devem imaginar, faz todo o sentido. Mas antes de dar início às conversas com sentido, queria explicar para aqueles que são a primeira vez que nos estão aqui a seguir. Primeiro, pedir-vos, por favor, para colocarem o vosso nome, dizerem-me de onde é que estão a assistir esta conversa com sentido. Olá, Rúbia, já sei que a Rúbia é de Cabinda, a viver em Cabinda, por isso partilhem este vídeo. Vocês podem partilhar este vídeo dizendo que estão em direto. Então cliquem no vosso computador, na vossa página do Facebook e podem partilhar ou informar aos vossos amigos que estão a assistir este direto. E eu acredito que vão estar a fazer um bem maravilhoso a todos aqueles que precisam de estar do outro lado a apreciar esta conversa com sentido. Olá, Iracelma, muito boa noite. Olá, Maria João, de Olhão do Algarve. Kisivica, boa noite. É isso mesmo. Partilhem esta conversa. Digam que já estão a assistir as conversas com sentido. Assim, teremos mais pessoas do outro lado para assistirem e estarem a fazer parte desta conversa maravilhosa. É isso mesmo. Será uma conversa maravilhosa. Mas antes de chamar aqui e de colocar a minha convidada especial em direto, gostaria de perguntar-vos como é que está a correr esta fase de desconfinamento. É verdade, em Portugal, no sítio onde tu nos estás a seguir, aqui em Angola, que nós no dia 26 começamos também o estado de calamidade, ou seja, já temos as portas um tanto quanto mais abertas. Como é que estão a lidar com tudo isto? Espero que da melhor forma possível, lembrando-se sempre que a vossa segurança, a nossa segurança, é um bem essencial e que está nas nossas mãos tomarmos conta e fazermos tudo para que, de facto, estejamos protegidos. O vírus não desapareceu, ainda continua aí, por isso, todo o cuidado é pouco. Então vamos lá partilhar esta conversa, vamos convidar mais pessoas a fazerem parte de todo o sentido que esta conversa vai ter, porque já entra então a minha convidada em direto, a enfermeira Pinto de Oliveira, a minha avó, mais um bocadinho, e vou dar-vos um bocadinho mais de música. Sintam o ritmo. Daqui a nada, a PO, Pinto de Oliveira do outro lado. Mas não se esqueçam, partilhem esta conversa com sentido e tragam mais pessoas, convidem outras pessoas a fazerem parte deste momento. Quem é que temos? Luanda, Iracelma Dalva de Luanda, Sandra Pinho, olá. Olá a todos. Vamos lá partilhar então que já estão em direto e que já estão aqui para mais uma conversa com sentido. Com a coach e com a minha convidada especial. Hoje, muito especial mesmo. E vamos ver como é que isto corre e certeza que vai ser um must. Sei, e isto posso garantir, depois de assistir a esta conversa, no fim dela, dá-me o teu feedback. Durante, dá-me também o teu feedback. Se tiverem perguntas para fazer, coloquem-nas aqui. E depois, no fim, vamos partilhar este vídeo, vamos fazer com que esta conversa, essa história maravilhosa, chegue a mais pessoas. E assim impulsionem outras pessoas a agirem. Lembrem-se sempre que a história e o objetivo das conversas com sentido, um dos objetivos que me fez criar este projeto é exatamente levar histórias de pessoas que superaram, de pessoas que ultrapassaram os obstáculos, de pessoas que seguiram os seus sonhos, de pessoas que nunca desistiram. Puderam, em alguns momentos, até sentir alguma fraqueza, algum cansaço, mas ainda assim não desistiram de seguir aquilo que eram os seus sonhos. Mas como eu escrevia hoje, os sonhos sem ações, sonhos não passam.
Os sonhos sem ação não serão uma realidade. Por isso, se tu tens o teu sonho, transporta-o da nuvem, daquele imaginário e faz com que ele seja real. Quantos de vocês estão aí e que hoje estão a concretizar sonhos, que hoje realizaram e tornaram real os vossos sonhos? Lili, olá, boa noite. Ainda bem que estás do outro lado. Vamos lá partilhar e convidar mais pessoas a estarem com esta conversa. Sonhos e nunca serão uma realidade. Por isso, toca aí a mexer, a agir para atingirmos então os nossos objetivos e tornarmos real os nossos sonhos. Deixa-me então aqui convidar a minha querida para esta conversa com sentido. Vamos lá aqui ver. Minha príncipe, minha príncipe, minha príncipe, minha príncipe, muito amado. É isso mesmo, já já ela estará do outro lado, é verdade, de olhão para o mundo, nas conversas com sentido, aqui com a coach, neste caso é mesmo com a neta dela, já vão entender porquê. Vamos já aguardar, fazer um compasso de espera e vamos também fazer muitas figas para que a internet não nos deixe ficar mal, que continue em linha, mas atenção, se porventura alguma coisa acontecer, não saiam daí, porque nós voltamos rapidamente. Por isso, mantém-te nesse lado e não desistas, porque nós também não vamos desistir deste lado. Já agora partilhar que se aparecer alguma legenda, isto aqui, as tecnologias volta e meia resolvem por aí umas coisitas e aparecem umas legendas, mas pronto, não liguem à legenda caso ela apareça, está bem? E a minha convidada já está do outro lado e eu vou imediatamente colocar então em direto a minha convidada. Ora, aí está. Olá, avó! Olá, minha neta, estás boa? Eu estou bem, e a minha avó como é que está? Sempre melhor. Sempre melhor, muito bem. Vou pedir aqui que nos deem um feedback, quem está do outro lado, deem-nos feedback se as imagens, tanto a minha como a da minha convidada, está ok. Que tal? O que é que me dizem? As imagens e o som está ok? Deem-me então um feedback enquanto eu ponho esta musiquita para alegrar também a minha avó. A imagem está boa, estou a receber aqui feedback de que a imagem está boa. A minha avó, a imagem parece que está assim meio tremida, confirmem-me se é dos meus olhos ou se está tudo ok. Eu escolhi esta música com esta batida porque eu sei que a minha avó gosta. É ou não é, avó? Faz-me lembrar meus livros tempos. Oh! É seu tempo, é. Vamos então dar início aqui à nossa conversa com sentido. Estou aqui a ver a avó. A imagem continua tremida? Está tremida, sim. Então, vó, vou pedir, não sei onde é que tem o telefone ou o computador assento, porque está aqui, a imagem está muito tremida. Está bem. A mesa está sossegada. E agora? Parece que sim. Parece que está ligeiramente melhor. Pode ser que isto depois, entretanto, volta. Já está normal. Agora está. Sim, voltou a tremer um bocadinho. Não sei o que é que se passa. Continua tremida. Olá, Branca Sequeira. Olá, Maria João. Olá, Rúbia. A imagem da convidada está tremida. É isso. Nós, entretanto, vamos aqui conversando e já vamos perceber o que é que se está a passar. Sim, pode Só ser... se quiseres que eu mude. Queres que eu mude? Não pode ser que isto depois volte, que seja alguma situação de ligação. Vamos ver se eu vou tentar tirar a avó e voltar a adicionar para ver, mas parece-me que agora, vamos lá aqui ver, já sabem que estas coisas das tecnologias acontecem, eu não quero a minha avó tremida, não é? Então vamos voltar aqui a colocar para ver se voltamos aqui a ter então uma imagem normal. Tenho aqui algum feedback a dizer-me que depois volta ao normal, então nós vamos iniciar a nossa conversa e se pelo caminho continuar tremida, nós depois vemos o que fazer, mas eu acho que o essencial vai acabar por ficar. Avó, boa noite. Olá, Madalena, boa noite. Boa noite, como está? Bem, muito obrigada.
Antes de mais, quero agradecer o facto de ter aceito o meu convite. Sabe que para mim é uma grande honra podermos estar nesta conversa com sentido e ter a avó a fazer parte deste meu projeto. Por isso, para mim é um grande privilégio poder contar com o testemunho de uma mulher que eu considero uma mulher que não é com M grande, é com todas as letras maiúsculas. Muito obrigada, Madalena. Muito obrigada. Então aqui, a minha convidada, que eu chamo de minha avó, é na verdade muito conhecida como a enfermeira Pinto de Oliveira. É verdade, enfermeira Pinto de Oliveira. Confirma, não é, avó? Confirmo, sim, senhora. Então, fica à vontade, avó, porque é como se estivéssemos nós as duas a conversar, como tantas vezes fizemos, em casa, e por isso não fique estressada, é mesmo descontrair que a conversa vai fluir como sempre. Como sempre. Muito obrigada. E é isso. Vamos imaginar que estamos naquelas noites, naqueles dias de 24 de dezembro, em que acordávamos cedo para fazer todos os comes e bebes, os comes de Natal. É verdade, 3 da manhã, por volta das 3 da manhã. Então, vamos imaginar que estamos num desses dias em que acordávamos super cedo para começar a preparar para a noite da ceia. Então, é mesmo com descontração e acabávamos por fazer tudo a tempo e sempre muito bem. Ok, Madalena. Vamos começar. Vamos lá começar. Avó, eu sei, a avó é natural de Caconda. Não, eu nasci no Catape. O Catape é uma terrinha pequenina, 2 km de Caconda, sim. Nasci no dia 5 de fevereiro, uma terça-feira, às 6 da manhã. Depois do meu pai e a minha mãe terem vindo do baile de carnaval, ele mascarado de mulher e ela de homem, e a minha mãe nasce esta miúda, pequenina, meia prematura, nasci com muito baixo peso. Muito baixo peso, basta dizer que a minha cabeça era do tamanho de uma laranja. Muito magrinha mesmo, realmente... portanto... Diz? E nem sequer sabe quantos meses é que tinha na realidade. Não. A minha mãe andava numa altura em que o período menstrual não estava muito regular, muito certo, tinha engordado uns 3 quilos, também ela não era muito forte, e nunca pensando que era uma gravidez. Né? Porque depois de mim ainda veio outra irmã. Acontece que nesse dia de carnaval ela teve umas dorzitas, uma espécie de cólicas intestinais e eu nasci em casa. Nasceu em casa, sem saber na realidade com quantos meses é que tinha, acabou por então ter este parto, vamos assim dizer, prematuro, mas sem sabermos exatamente quanto tempo, e em casa. Sim, passado aí uns 15 dias é que eu já tinha 1,5 kg, só depois, porque eu tive muita dificuldade em comer, não agarrava na mama, fui alimentada por um tubinho, em casa, por um tubo, e que foi assim a minha alimentação. Ok. Avó, antes de nós continuarmos, tenho aqui alguns feedbacks de pessoas que já entendem mais do que eu sobre estas tecnologias e dizem-me assim, Madalena diz à avó para mudar de posição, tentar mexer se calhar a tela ou encostar-se um bocadinho mais para ver se conseguimos fazer com que deixe de estar tremida. Aí vou pedir mesmo ajuda ao meu avô, que eu sei que ele está aí. Pode, remédio. Está tremida, estou. Isso tem o dar de Edição pode ser. Não há problema. Não há problema. Tens que ir. Vamos aqui, enquanto o meu avô e a minha avó acertam ali a câmara, olá Rui, Rodrigues, Iracelma, obrigada, enquanto eles acertam ali a câmara, dizer-vos que podem partilhar esta conversa com outras pessoas, digam que estão a ver esta conversa, para que outras pessoas possam assistir também a esta conversa. Olá João Santos, um beijo grande para ti e para todos que estão do outro lado a assistir esta conversa com muito sentido. Então, acho que os acertos ali da Câmara já estão. A minha convidada, para quem entrou agora, é a enfermeira Pinto de Oliveira. É assim que ela é conhecida no Algarve. Deixa-me aqui já colocar. É assim que ela é conhecida no Algarve, como a enfermeira Pinto de Oliveira. Para mim, é simplesmente a minha avó. E vamos então continuar com esta conversa. A minha avó estava a partilhar comigo que
nasceu, não sabe muito bem quantos meses tinha, porque a mãe dela também nem sequer sabia muito bem que estava grávida, de quanto tempo seria esta gravidez. O que é certo é que a minha convidada, a minha avó, acabou por nascer em casa com muito baixo peso. Ela própria diz que tinha a cabeça do tamanho de uma laranja e que 15 dias depois tinha 1,5 kg. Então vejam como é que a vida da minha avó começa. A avó, 15 dias depois, 1,5 kg. Sim. E aí começaram a dar uma alimentação à base de umas farinhas, umas papas, e comecei a crescer. Uhum. Só que tive uma infância com todas as possíveis doenças, a varicela, o sarampo, tudo quanto era possível apareceu, não é? Aos 2 anos de idade, já eu começava a querer caminhar, a andar, já me punha bem de pé, né? E numa manhã, a minha mãe quer fazer-me um levante para eu sair da camita e caio na cama. O que é que acontece? A minha mãe, com 2 aninhos, com 2 anos, minha mãe vê que eu perco o desequilíbrio, volta a pôr-me de pé e eu volto a cair. Então, eu nessa altura tive uma paralisia infantil, uma poliomielite. Uma paralisia infantil, né? Tinha feito a vacina há muito poucos dias, portanto, a minha poliomielite fez-me uma atrofia muscular da perna esquerda, com um cortamento do membro à volta de 10 centímetros, mais ou menos, e nessa altura em que eu tive a poliomielite, tiveram mais 3 pessoas da minha terra, né? Portanto, foi uma altura... Isto em Caconda já, avó? Isto em Caconda? Em Caconda, sim. A minha terra é 2 km. 2 km. É 2 km. O Catap é um espaço, é um sítio, é um local, e Caconda era 2 km, portanto. Tive mesmo muito mal, porque uma poliomielite bastante grande. Quer dizer, nasce prematura, não sabe muito bem com quantos meses, 15 dias depois tem 1,5 kg e depois, já com algumas dificuldades, aos 2 anos tem então uma paralisia infantil, uma poliomielite que deixou sequelas. Sim. A minha poliomielite deixou bastante sequelas. Porquê? Porque eu fiquei com um membro muito pequenino, não tinha a musculação nenhuma, e sabes que naquela altura não havia fisioterapia, não havia ortopedistas na minha terra, não havia nada disso, até que resolveram levar-me a um hospital de uma missão, que era a missão que nós tínhamos mais perto, e um médico alemão achou que eu devia usar uma bota com o aparelho, que era para fortalecer o músculo, vamos lá assim dizer. Só que naquela altura não havia nada disso, não havia aparelhos, não havia botas. Então foi um sapateiro que me fez uma bota, não é? Com os arames, uns ferrinhos, para eu poder caminhar, porque a perna não tinha força. É? Portanto, tive assim, fiz até essa bota, até aos meus 16 anos, usei sempre essa bota. Ok. Avó, mas antes de chegarmos aos 16 anos, eu sei que depois as pessoas aí na sua terra, em Caconda, quando estava cá, não é? Que agora está em Portugal, tinham, inclusivamente, chamavam-na de um certo nome. Gafanhoto. Como é que era? É o gafanhoto. Gafanhoto. Porque eu não andava, Madalena, eu saltava. Como eu tinha uma diferença grande de um membro para o outro, eu defendia-me a saltar, né? E saltava. Então as pessoas da minha terra, as pessoas de idade, era o gafanhoto, porque eu era extremamente simpática. Eu era uma miúda, mesmo com estes problemas todos de saúde, eu era muito simpática e as pessoas todas da minha terra gostavam de mim. A verdade é essa. Desde do mais novo ao mais velho gostavam de mim. Porquê? Porque pensavam sempre que isto tinha sido um milagre, eu ter sobrevivido, né? Porque era muito pequenina, naquela altura, com dificuldades na alimentação com prematureco. E essas coisas todas, então que a minha mãe dizia, era um milagre lá da terra, toda a gente gostava imenso de mim. E eu era uma cusca, Madalena. Eu com 3 anos, dizia assim ao meu pai, olha, aquela senhora está grávida. Olha, aquela está grávida. E o meu pai dizia, mas como é que tu sabes? Eu disse, não sei, mas está grávida. Que eu comentava assim muitas coisas com o meu pai, porque o meu pai era uma pessoa bem disposta, a minha mãe era mais reservada, era uma senhora mais calma, mais serena. O meu pai era assim pinto, é daqueles como tu conheces, os pintos, não é?
Sabes como é que são os filhos, não sabes? E então, passados os meses, eu dizia à minha mãe: olha, a fulana que a Nelinha disse que está grávida, está grávida, já tem uma barriga grande. Portanto, eu era uma menina sempre a ver tudo que possível imaginário. É que isto é tão curioso, avó, porque a avó é assim hoje. A avó é esta pessoa que, por onde passa, as pessoas apegam-se, as pessoas gostam de si, transmite uma tranquilidade. E é curioso que a avó diz, e muito bem, que era muito amada, estimada, muito querida, desde criança. Tanto é que eu sei que, quando fez um ano, houve inclusivamente lá na Terra um festejo, uma procissão, acho. Uma festa. Uma espécie de uma procissão a agradecer eu já pronto, ter continuado, estar viva. Vivido, não é? Porque as pessoas pensavam sempre. Sim, e pensavam sempre que eu ia ficar tolinha da cabeça, né? Diziam, pois, isto não vai dar nada, ela não vai estudar, ela não vai ter filhos. Diziam assim, porque tinha sido uns poucos casos com tão baixo peso. Exatamente. E cá estou eu. Como a vida reserva-nos sempre muitas surpresas, o que é certo é que a avó está cá, com saúde dentro do possível para dar e vender, e com uma alegria contagiante, e fez as coisas todas que quis fazer. Por isso é já e desde sempre uma mulher de garra e uma sobrevivente. E entretanto, e eu aqui queria partilhar consigo neste momento uma imagem que faz todo sentido partilhar neste momento, que é esta figura, que é esta imagem. É os meus pais, Madalena. Exatamente. A mãe são mais realmente os meus pais. São os seus pais. A Clotilde... São os meus pais. A Clotilde e o Fernando Pinto. De onde é que eles eram? O meu pai é daqui, é da Covilhã, e a minha mãe é de Moçambique. O meu pai foi para Angola muito jovem, um rapaz extremamente novo, vai para Luanda, e a minha mãe, que já era viúva, já tinha uma filha, que era funcionária dos Correios, encontrou-se com o meu pai, né? Já a minha irmã devia ter aí uns 8, 9 aninhos, quando os meus pais se conheceram e casaram-se. Então, o meu pai é funcionário público, só que a minha mãe, como todas as mulheres naquela altura não trabalhavam, não é? Ele disse logo que ela não ia trabalhar e pronto, e ficou mãe doméstica, uma mulher doméstica. E também há aqui esta imagem, aqui... É verdade, Madalena. Eu e o meu pai, esta moto tem uma grande história. Então, nesta moto chegávamos a andar 5 filhas, 5. Uma nas cavalitas do meu pai, sim, uma na parte da frente onde eu estou, que era onde se metia a gasolina, e mais as 2 atrás, e ainda o meu pai metia um banquinho para levar a última filha. Portanto, esta moto, aliás, ele foi colecionador de motas, e das motas dele aquilo era uma coisa maravilhosa. Era uma nas cavalitas, era a outra do lado, era um espetáculo, aquilo era uma maravilha. Sim, meu pai era meio louco. Por isso é que eu acho que também sou meio louca, porque eu também era. Mas dizem que nós de loucos todos temos um pouco, não é? Então ainda bem que este quê de loucura nos faz estar aqui. Mas é super curioso. Esta foto é em Caconda? Esta foto foi mesmo na minha casa em Caconda. Sim, senhora. Sim, senhora. É de facto uma foto. E cá está! Já não gafanhoto, mas já está na linha. Não, eu aqui já tinha 5 aninhos, aqui, estava-me a preparar para ir para a escola primária, porque eu faço anos em fevereiro e a escola na minha terra abria na altura, em setembro, já não me recordo assim muito bem. Mas como era muito espavitada, já sabia muita coisa, então eu fui para a escola aos 5 anos e tal. E esta fotografia tem uma história muito engraçada, Madalena. Então, esta fotografia foi tirada porque toda a gente dizia que eu ia ser lá a freira da terra, ia ser freira, porque eu tinha a mania de dar ordens e dizer muito, não faças isto, não faças aquilo, e gostava muito de andar de branco, muito, tinha mesmo loucura pela roupa branca. E então a minha mãe tirou esta fotografia. Eu tenho muito poucas fotografias da minha infância, porque deu-se o 25 de Abril e ficou tudo por lá.
Claro, Mas, claro. Madalena, há uma história muito engraçada. Esta fotografia deve ter sido tirada, sei lá, dias antes de ir para a escola, porque tínhamos que também levar fotografias para a escola, para pôr lá no quadro de honra, em que eu fui aluna da professora Fátima Caires, de quem amo, que é a minha professora Fátima, que levou-me da primeira classe à quarta classe, sempre com muito carinho comigo, muito cuidado comigo, mas houve um determinado dia que esta menina, mais o senhor que me vinha trazer à minha terra, à escola, tínhamos a pé 2 quilómetros, Madalena, e eu era preguiçosa e eu pegava-me ao colo. 2 quilómetros. Andava 2 quilómetros. Sim, mas como era malandreca, eu dizia ao senhor, ai, estou cansada, e ele pegava-me ao colo, levava-me às cavalitas, até que um determinado dia, como sempre, eu passava na casa da Dona Rosa Gavaia para juntar-me a uma filha dela para irmos as duas para a escola primária, não é? E a senhora pergunta-me, Nela, tu não queres ver um bebê nascer? O que foi a mulher dizer? Chuta a pasta para o chão, tira a bata branca, né? Nós usávamos batinha branca, tira a bata branca e... hoje que usa bata branca em Angola nas escolas. É verdade. E, Madalena, o que é que acontece? Em vez de eu avisar o senhor que já não ia para a escola, não, o senhor ficou à porta da Dona Rosa à espera que a menina resolvesse ir para a escola. Acontece que na minha terra ouvíamos o sino da igreja. Quando ouvíamos o sino da igreja é porque era meio-dia. Assisti ao nascimento do bebê, dei banho à miúda, e não contente ainda vi ela dar maminha ao bebê. Bem, fiquei a manhã inteira lá em casa, Madalena. Com 5 anos? Quando toco o sino, ia fazer os 6, ainda não tinha os 5. Quando eu ouço o sino, eu disse para a Dona Rosa, ai, já acabou a escola. Eu então vou-me embora. Ora, lá venho eu com o senhor zangado, porque não havia telemóveis, não havia telefones para avisar ao meu pai que a menina não tinha ido à escola. Quando eu chego a casa, toda entusiasmada, cheia de alegria, meu pai pergunta ao senhor, ao rapaz, então porquê que chegaste agora? Porque a menina ficou na casa do senhor Gavaia. A fazer o quê? Olha, a Dona Rosa teve um bebê, ela ficou lá. Madalena, levei um estalão, até levantei voo. Pequenina, com uma mão de uma telona, com um homem gordo, quase 2 metros, levei tamanho chapadão, primeiro porque fiz o rapaz perder a manhã inteira. Segundo, porque faltei à aula, faltei à escola, e não se podia faltar à escola, Madalena, naquela altura. As professoras não consentiam, nem nada. E eu, pequenina, disse-lhe a ele, olha, eu quero ser aquelas mulheres para tirar os bebés das mães. E ele olhou para mim. Depois de quê? Depois de ter assistido este parto, que nem viu as horas passarem, e como é que uma criança que nem 6 anos ainda tinha, fica tão deslumbrada a assistir aquilo e está logo disposta a ajudar no tratamento de uma criança recém-nascida ali, assim. Madalena, eu lembro-me como se fosse hoje. Ela a parir, ela tirou o filho, foi ela que fez o parto, eu depois veio a empregada com a bacia de água, eu dei o banho, Madalena, a miúda era muito grande, a garota era muito grande, porque eu era tão pequenina, era mesmo miudita, a miúda parecia muito um monstro, grande, um rabo cheio, e eu dizia assim, ai que linda boneca, e eu dava em mim consoladinha, e vestia e tudo. Portanto, já a minha vida é assim, é uma vida enriquecida, porque acho que isto tudo me veio dar muita coisa boa, este parto, este nascimento. É tão engraçado, porque a própria avó tem um nascimento, nasceu de uma forma já difícil, sobreviveu quando não se esperava. Depois, antes mesmo dos 6 anos, presencia um parto, assiste um parto, e depois do seu pai lhe der o estalo, ainda responde ao pai a dizer que eu vou ajudar as mães a terem bebés. E ele depois, Madalena, ele até às vezes depois brincava comigo e dizia assim, olha lá, quem são as mulheres que estão aí com os bebés na barriga? Que ele depois provocava-me. E eu dizia, é fulana, é cicrana, olha aquela. E ele achava piada, porque achava mesmo piada, porque eu até acho que as mulheres abafavam comigo.
Diziam, olha, eu vou ter um bebê, porque acharam tão giro esta atitude que eu tive de largar a escolinha para ir assistir ao nascimento de uma moça, que foi giro, foi muito gratificante para mim, muito gratificante. A avó sempre teve, eu acho que o dom e aquele, é um dom que a avó sempre teve, porque desde pequenina que olhava para as mulheres e dizia que as mulheres estavam grávidas, não é? Quer dizer, então é um acumular. E o que é certo é que faz a tua formação em enfermagem, não é isso? Pois, quando eu acabo o meu segundo ano do liceu, na minha terra, como tu podes imaginar, fazíamos só até a 4ª classe. Sim. E eu fui preparada com o Fragona e a Dona Rosário, Maria do Rosário, e fui fazer o exame a Nova Lisboa. E terminei com uma nota altíssima. Okay. Fiz o segundo ano em Nova Lisboa. E nessa altura, a minha terra, como tu podes calcular, não havia nada. Havia 2 ruas, uma a descer, outra a subir. Não havia nada que nós pudéssemos fazer formação. E então, o meu pai queria que eu fosse professora primária. Né? Okay. E disse-me, agora vais tirar o curso de professora. E eu disse, não, eu professora nunca. Eu gostaria de tirar enfermagem. Só que, Madalena, há muitos anos as enfermeiras já eram muito mal vistas. Não é? Sério? Porque dormiam com os médicos, dormiam com os enfermeiros, tinham assim uma reputação um bocado esquisita, dito por ele. Okay. E eu disse-lhe a ele, custa que custar, eu vou. Só que eu para ir para a Sá da Bandeira, que foi onde eu tirei o meu curso de enfermagem, eu ia sem nada, porque eu concorri, fiz exame ad hoc, entrei, mas convenci uma colega, uma amiga minha de Caconda, a Fátima Rascão, que na altura era empregada no hospital, era auxiliar do hospital, não tinha nenhuma formação de enfermagem, e eu disse, Fátima, e que tal se tu fosses comigo passar da Bandeira? E a Fátima tinha 3 filhos pequenos, ainda não tinham andado na escola primária. Ela disse, pá, mas nós não temos condições, nem nada. Olha, pá, vamos arriscar, vamos. Não se perde nada. Vamos. E fomos. Tivemos direito a uma bolsa de estudo, mas não chegava para muita coisa. O que é que nós resolvemos fazer? A Fátima tinha uma tia que tinha uma garagem. Okay. Empresta-nos a garagem. Agora imagina, faz-se da garagem 2 quartos de dormir, faz-se uma cozinha e a casa de banho. Tinha que ser na rua, não havia hipótese. Os banhos eram atrás de uma cortinazita e havia aqueles bacios altos, que era onde a malta fazia as necessidades. Mas a vontade era tanta, tirámos o curso de enfermagem que superámos isso tudo. Tudo isso, ou seja, vocês sabiam bem o que queriam e não desistiram perante os obstáculos, foram adiante com aquilo que era a vossa vontade. A Fátima quis desistir várias vezes. E eu dizia a ela, Fátima, não. Olha, hoje não se come, melhor, comemos pãozinho, amanhã logo se vê. Mas tínhamos a sorte dessa tia da Fátima ser uma senhora que também nos ajudou muito. E a minha mãe fazia comida e mandava por o marido da Fátima, porque ele ia à Sá da Bandeira levar homens para as quintas, lá para a agricultura, okay. E deixava-nos lá comidinha. Portanto, o meu pai disse sempre que não me ajudava em nada, porque se eu ia contrariada, que me virasse. Então o que é que eu resolvi fazer, Madalena? Eu disse para a Fátima, temos que arranjar um part-time-cito. Né? E a Fátima disse assim, eu não tenho jeito para muita coisa. Fátima, temos que ver qualquer coisa, porque o nosso dinheiro não chega para tudo. E com 3 crianças, mais a Nequitas, que é uma sobrinha da Fátima, a cuidar da coisa. Então o que é que eu fiz? Olha, fui engraxar sapatos durante 2 semanas. Aprendi a engraxar sapatos. Olha, com um bonezinho a tapar-me os olhos, com vergonha. E então só fazia, eu era esperta, só fazia quando havia já pouco movimento, que era das 6 da tarde, que era a hora que eu acabava a escola, das 6 às 7 horas da noite. Mas dava, porque toda a gente deixava lá ficar as moedinhas. E fui engraxar sapatos e a Fátima foi trabalhar numa casa, passar a ferro. E só foi 1 mês e meio, não 1 mês e meio. Bem, não chegou a 2 meses. O meu pai lá soube que a filha engraxava sapatos. Desloca-se a Sá da Bandeira para provar se era verdade. Claro. Disseram que sim. Então o que é que o meu velhote faz? Pega em mim
e mete-me numa pensão. Uau. Na pensão bicuária. E eu disse-lhe a ele, não, é uma injustiça. Tu estás-me a meter numa pensão e a Fátima? Claro. Olha, a Fátima tem que ir contigo e os miúdos voltam para Caconda. Então os miúdos voltam para Caconda e eu e a minha amiga Fátima vamos para uma pensão, chamava-se Pensão Bicuária, que aquele estapor daquele dono, não fazia, era mesmo um malandro senhor, e nós vamos para a pensão. Aí já éramos umas doutoras, Madalena. Saí de uma garagem para uma pensão. Éramos umas doutoras. Isso é que foi um upgrade. Mas, que maravilha. Mas acontece é que o senhor, às 10 da noite, desligava as luzes lá da pensão. Sim. Sim, desligava as luzes e eu e a Fátima vinhamos de cobertor para a rua, de pijamas, de cobertor, para a rua, estudámos debaixo de um candeeiro e o guarda noturno vigiava-nos. Havia guardas noturnos que vinham ali duas miúdas, duas raparigas novas, bonitinhas, jeitozinhas, o homem tomava conta da gente. E às 6 da manhã, lá nós entrávamos. Vó, quer dizer, isto tudo só mostra que vocês sabiam exatamente o que é que queriam. A Fátima Rascão vai atrás da amiga, também atrás de um sonho, com 3 filhos, de uma garagem transforma numa casa, engraxa sapatos, no apartamento de ferro. Quer dizer, até que depois o seu pai descobre, ele que não queria que a avó seguisse a enfermagem, quer dizer, e depois não consegue ver a filha fazer aquilo, então coloca-vos numa pensão e a avó diz, sozinha não, a Fátima também tem que vir comigo, porque ela veio do início, então as crianças saltam para Caconda. Quer dizer, isto é que se diz determinação, porque vocês precisavam de estudar, e como desligavam a luz às 10 horas, iam para a rua e estudavam. E isto em Sá da Bandeira. Eu tenho uma amiga, uma colega, que na altura conhecia nessa pensão bicuar, que é a Fernanda Sousa, que na altura estava com o marido, não era enfermeira, e nós, pronto, dentro da pensão convivíamos com as pessoas, não é? E ela dizia muitas vezes, vocês são mulheres de arma, como é que vocês vão lá fora estudar? Mas tínhamos obrigação, porque no dia seguinte nós tínhamos exames, e nós estudávamos das 8 da manhã, normalmente até às 6 da tarde, eram as práticas e tudo. E acontece, Madalena, que tiramos o curso com uma nota altíssima, e terminei a minha área do curso assim. Quando termino... Enfermeira, finalmente. Fazemos a festa das finalistas. Sim. Nunca mais me esqueço, Madalena, com um vestido todo ali a rigor, com sapatos com 18 centímetros de altura, cabeleireiro, porque, isto agora é muito... As crianças agora não dão valor àquilo que se passou no passado. Nós para irmos ao cabeleireiro, era difícil. Para se comprar uma toalete era difícil. E nós íamos todas lindas. E o meu pai foi tanto a bênção das pastas foi o meu pai e a minha mãe. E eu, naquele momento em que ele me abraçou, eu disse-lhe, eu ainda vou ser sua enfermeira, vou cuidar de si, e nunca o abandonarei. Assim e à mãe, porque eu vou ser uma grande enfermeira, eu nunca te vou deixar ficar mal, podes ter a certeza que tu um dia terás muito orgulho em mim. E onde quer que ele esteja hoje, ele deve estar a rir, às gargalhadas, como sempre, com o seu cachimbo no lábio, porque ele usava cachimbo, e deve ter dito, esta fulana realmente hoje é aquilo que ela queria ser. E vou para a minha terra como enfermeira, né? Vou para a minha terra como enfermeira, trabalhar. Mas quando cheguei lá apanhei uma desilusão muito grande, Madalena, então, porque o diretor achou que eu tinha condições para ir abrir um posto de saúde a 3 km de Caconda, o ABA, mas que ia sozinha, agora uma miúda nova, Madalena, sozinha. Eu cheguei... Quando acabou o curso de enfermagem? Quantos anos tinha quando acabou o curso de enfermagem? Tinha 18 anos. E então, eu fui. Estive uma semana sem um doente, ninguém lá apareceu. Apareciam as mães, as senhoras de lado, as nossas mulheres, com o pirão, com o franguinho assado na brasa, que ainda hoje aquele cheirinho do piripiri a dar à senhora enfermeira.
À noite levavam-me maçarocas assadas para dar à senhora enfermeira, batata doce, porque eu não tinha doentes, Madalena. Aquilo era um centro que eles queriam. Então regresso novamente a Caconda. Este menino que tu vês aí, na minha fotografia, é o meu menino que no meu primeiro dia de trabalho ele chamou-me mãe. Que engraçado. E há uma história muito gira com este menino, não é, vó? Esse menino, no primeiro dia que eu comecei a trabalhar em Caconda, ele chama-me mãe. Era um menino com 3 aninhos de idade, em que a mãe tinha morrido de parto, e ele tinha uma doença provocada por sangue, que o miúdo tinha anemias muito constantes. Era um miúdo muito debrizito, muito pequenino. E como ele me chamou a mãe, eu cheguei à casa dos meus pais e disse, olha, tenho lá um miudito, um doente, eu gostava de o trazer ao fim de semana. E a minha mãe diz, traz, por que não? Mas os diretores deixam-me trazer, deixam, mãe. Ele ao fim de semana não faz tratamento e vem. E então, ele aos fins de semana ia para a minha casa e chamava a minha mãe, ao meu pai, o avô, e o miúdo começou a melhorar, Madalena. Era carninha, era bifinhos, nos hospitais não dão nada disso, como tu podes imaginar. Tirando o pirão, que na altura comiam, que era o pirão, não é? Ele começa a melhorar e eu tive um convite para ir para Nova Lisboa. Andei sempre a ver qual hospital com melhores condições. Vou para Nova Lisboa, ele fica na minha terra. E a minha mãe, passado um tempo, avisou-me, olha, o menino teve que ir para o colégio, para o hospital das Freiras, porque ele estava muito doente. Então, eu, em Nova Lisboa, fiquei a trabalhar. Um hospital diferente, um hospital moderno, um hospital giro, com tudo que eu gostava, dos meus objetivos que eu tinha traçado na minha vida. Ainda perguntei à Fátima se ela queria vir para Nova Lisboa, ela disse logo redondamente que não, ficaria em Caconda, e eu arranco para Nova Lisboa. Estou em Nova Lisboa a trabalhar, eu abri um serviço de medicina e de cirurgia. Naquela altura éramos muito poucas enfermeiras, nós tínhamos hora de entrar, não tínhamos hora de sair, Madalena. E as noites eram horríveis, era material que nós esterilizávamos, seringas, agulhas, eram luvas que nós lavávamos, calcávamos as luvas. Bem, era uma enfermagem. Por fazer tudo dentro do hospital, não é? Tudo, Madalena. E mais, de dia nós tínhamos os serviços, à noite só era uma enfermeira para o hospital todo, com exceção das especialidades de obstetrícia, de cirurgia e do bloco operatório, senão nós circulávamos. Estou em Nova Lisboa, logicamente já o diretor com um filho médico todo jeitoso, ele dizia-me assim, enfermeira, este meu filho é bom para si. E eu dizia, pois, ele é muito engraçado. Pois, olha, mas você viu namorar, diretor do hospital. Eu dizia, não, eu ainda sou nova, eu ainda quero muito, quero fazer muita coisa. Só que estou em Nova Lisboa, sossegada da minha vida, recebo um convite para ir para Luanda para abrir o Centro de Reabilitação da Maianga, ao pé do Maria Pia. Sim, estás a ver onde é? Ao pé do Maria Pia, sim, senhor. Conheces? Aquilo foi abrir um Centro de Reabilitação de luxo, Madalena, como podes imaginar. Foi mesmo estrear. Foi. Só estavam lá 2 enfermeiras, que era a enfermeira, como é que ela se chama? Que era uma enfermeira do Alcaitão, que tinha ido para Angola para abrir o serviço, a enfermeira Clara, do Alcaitão, que era casada, sem filhos, e a enfermeira Mila Capela, daqui de Portugal, que já tinha uma filha, a Ana, e mais 2 colegas, que era a Manuela Fernandes e a Cecília. E vou eu para lá. Tento abrir um serviço com 10 camas, mas na condição de nos darem a especialidade de reabilitação, porque nós não tínhamos nenhum sentido de reabilitação, né? E fui. Mas aí... E fui para lá, para o Centro de Reabilitação. Segundo o que eu sei, e daquilo que tivemos até a conversar, nesta altura, quando vem para Luanda, vem para abrir o centro de reabilitação, tudo muito bem, mas são impostas algumas condições para estas jovens enfermeiras. Sim. Quais eram Tínhamos que ser solteiras sem compromisso nenhum. Apesar de que a Mila já era casada, tinha a Ana e a enfermeira-chefe, as outras tinham que ser solteiras e não podíamos namorar.
Porquê? Porque nós tínhamos que sair com os doentes, os tetraplégicos, de cadeira de rodas para a praia, para o cinema, para as planadas, porque muitos dos nossos doentes eram militares, que tinham estado na guerra e tudo. Então não podíamos ser casadas. E o que é que nós fazíamos? Nós namorávamos, só que o nosso doutor Leopoldo Maior, que era o diretor, o indivíduo às 7h30 punha-se no gabinete dele a ver se nós tínhamos acompanhados ou não. Porque ele perguntava, então quem é que é rapaz? O seu doutor não é ninguém. Ai, não podem namorar. Vocês são aqui, éramos freiras. Éramos como se fôssemos freiras. E entrávamos de manhã e às vezes estávamos 2-3 dias a trabalhar, Madalena. 2-3 dias a trabalhar. Era mesmo uma exclusividade ao centro de reabilitação. Era. Depois, quando eu começo a pensar um bocadinho na minha vida, eu e a Manuela Fernandes começamos a dizer, Manuela, mas isto, pá, sem namoro, isto não dá nada. Então, nós tínhamos os nossos namorados. Tínhamos, sim, senhora, tinha um namorado, a Manuela tinha o namorado dela, a Cecília tinha o namorado dela, mas deixavam, eles ficavam no Hospital Maria Pia e nós íamos a pé, como aquela rampazinha. Acontece que eu tenho uma irmã em Portugal que me telefona e diz-me, olha, Manuela, vai um primo nosso para Angola, que o pai morreu em setembro, a mãe fica cá em Portugal com 2 filhos, olha, podias dar assim um bocadinho de assistência, um bocadinho de apoio, porque o rapaz é a primeira vez que se desloca, sai da mãe, e o moço está muito em baixo, por isso, olha, é nosso primo, é filho neto da tia Ludovina, irmã do meu pai, é filho da prima Fernanda, minha prima direita, ok, é um primo, Avó, vou pedir uma pausa porque vamos entrar num capítulo fantástico, outro capítulo fantástico, porque é assim, só para quem nos está a acompanhar agora e quem entrou agora, olá Romão, olá Miriam, que emoção, a avó és uma grande guerreira, é de facto. O Carlos Donas também está aqui, está a dizer grande enfermeira e refilona, beijo às duas. A Susana Martins a dizer beijinhos, enfermeira Pinto Oliveira. Temos aqui a Branca Sequeira a dizer beijos, Manela. Quer dizer, temos aqui o António Caldeira a dizer camba de Caconda. A Paula Pires. É meu colega. É colega? Boa. A Paula Pires a dizer... Os Caldeiras foram meus colegas. Sim, senhora. Não sei se é esse meu colega, mas os Caldeiras foram meu colega. Temos também aqui nós éramos as mulheres mais lindas de Caconda. Temos aqui a Paula Caires a mandar beijinhos também. Quer dizer, temos aqui um recado. É filha da minha professora. Pronto. Temos aqui um recado do Francisco Donas a dizer aguenta-te nela. E vamos então entrar no capítulo de, atenção, quem nos está a seguir, a enfermeira depois de tanto trabalho, de tantas lutas para conseguir acabar o curso, ela acaba o curso, ainda trabalha em vários sítios até que recebe o convite para vir para Luanda para abrir o centro de reabilitação, com condições muito apertadas, que é, não podiam namorar, não podiam ser casadas, não podiam ter filhos, porque tinham que ter exclusividade absoluta para aquele centro de reabilitação. Estamos a falar de um centro aberto em Luanda, para o que cuidava na maior parte das pessoas eram militares, e estas enfermeiras não eram só enfermeiras de prestar o cuidado dentro da instituição, eram enfermeiras que iam com os doentes para fora da instituição, esplanadas, praias, cinema, ou seja, eles tinham uma vida muito ativa ou dentro do possível para não ficarem só dentro da instituição. E então, quando um dia recebe o telefonema da irmã que estava já em Portugal a dizer, olha, Manela, prepara-te porque vais ter que receber aí um primo, filho de uma prima irmã da minha avó, e agora eu vou deixar a minha avó contar o resto. Continua, avó. E, então, eu como não conhecia o dito cujo, primo, eu disse à minha irmã, olha, diz a ele que eu vou com uma saia de pregas azul, com uma blusa balão azul, com sapatos com 18 centímetros brancos, aí estou eu, é pena estar tão escura, boa zona, Madalena, calma, era tirar o chapéu, Madalena, era mesmo boa zona. Mas esta senhora que aí está, é a tal pessoa, a tal bebê que nasceu com não se sabe quantos quilos e com uma cabeça de laranja. É esta mulher que está aí.
E cabelo, como é? Cenoura. Eu era uma cenourinha, serventa, cabelo cenoura. Chamava bem a atenção. Vou para o Grafanil, porque a minha irmã disse, olha, a única coisa que eu sei dele é o nome dele completo. É Ferreira Luciano, o nome completo, não sei mais nada. Olha, mas sei que vai para o Grafanil. Está bem. Eu disse ao meu namorado, olha, não levas a mal, o teu chofer leva-me ao quartel, ao Grafanil, que era longe de onde eu trabalhava, porque vou esperar um primo que vem de Portugal. E olha, podíamos combinar um jantarzinho logo com o meu primo. Que tal achas? Olha, boa ideia. Vai lá buscar o teu primo e depois, então, combinamos e vamos jantar com o teu primo. Lógico. Okay. Quando eu cheguei ao Grafanil, estava um senhor, um tropa, na porta com uma arma, olha para mim e pergunta, está perdida? O que é que vem fazer? Olha, vem para buscar um primo que vem de Portugal. E ele diz, um branco, menina? Eu disse, um branco. Ai, menina, os brancos de Portugal é muito leite. Tudo branquinho, tudo leite. Eu disse, olha, eu não conheço. Nem sei quem é. Mas, por acaso, Madalena, saiu tanto militar, ele dizia, não é este? Eu disse, não é aquele, não é aquele, não. E, porque eu não o conhecia. Eu só esperava que o dito cujo primo me reconhecesse, porque tinha indicações como é que eu estaria vestida. Exatamente, através da roupa. Vou estar vestida assim, então lógico, quando me vires, vem ter comigo. Lógico, era só a ideia que eu tinha. Depois saí muita gente, Madalena, eu vejo um indivíduo de bigode, alto, magrinho, branco, epá, assim longe, disse para o rapaz, olha, aí vem o pai dos meus filhos. Madalena, a verdade é essa. Eu não sei o que é que vi neste homem. A verdade também não sei, pá. O outro também não era nada de deitar fora, até era bastante jeitozinho. Era bastante engraçadinho. Olha, vejo este indivíduo, a vir, eu disse a ele, olha, se não te importas, chegas a ele e perguntas, ele, Paula, bate a Paula, pá! Ferreira Luciano, Francisco, José Donas de Oliveira, sim, olha, está ali essa sua prima. Mas eu carregava muito nos R's quando era miúda, era o meu primo. Carregava muito nos R's. Ok. O homem deve, quando eu chamei primo, o homem deve ter ficado babado. Ver esta boa zona. Pensava ele que era tudo lá, pretinho ou castanhinho. Veio uma branquinha, cabelinho cenourinha, ficou com os olhos em bico. Bem, lá convido, Madalena, lá convido o meu primo a vir comer um bife na biquari. Esse dito cujo bife era um bife com batata frita. E ele não faz mais nada, Madalena. Enfia um monte de piripiri, um puto daqui de Portugal que nem sabia o que era piripiri, enfia o piripiri todo do bife. O homem começa a suar, gindungo, a suar, o camuflado, a cara dele, olha, era uma torneira de água. E eu ria às gargalhadas, pá, a figura que o moço estava a fazer, né? E eu disse, mas olha, para a próxima não podes comer assim. Tu tens que pôr devagarinho, porque isto é muito forte. Mas ele quis armar-se logo potente, estás a perceber? Todo suado, camuflado, todo cheio de água. E eu disse, é bem feio. Entretanto, ele vai tomar banho. Ele acabou de fazer aqui um comentário que diz o seguinte, meu Deus, como éramos elegantes. Ai, éramos bonzinhos, eram sim, senhor. Entretanto, Madalena, eu convido, eu já malandrice com o meu namorado, íamos jantar ao Farol. E sabes o que era o Farol em Luanda? Era o Farol mesmo da Luz. Era o Farol da Luz, não era restaurante nenhum. Mas como ele era português, eu quis fazer assim uma ratoeira. Então, fomos pela praia fora, ele chegou, saímos do carro, olha, o restaurante é isto, e ele, restaurante? Mas ela fez o restaurante, pois não, era o Farol mesmo, era o Farol. E olha, Madalena, já lá vai 46 anos. Meu Deus! De casamento. E nunca se deve dizer aquilo que eu vou dizer. Eu acho que a minha atitude com o outro não foi muito correta, porque acabo o namoro com o outro numa terça-feira em que eu já conhecia a mãe, já conhecia o pai dele. Já conhecia a família. Já conhecia a família do meu pai. Pois. Sim, até porque nós todos os dias íamos para o Hotel Trópico, eu e ele a ouvir piano, as pessoas a tocarem piano, bebemos a nossa taça de champanhe, era assim uma vida boa, né?
entusiasmo com este moço, que é meu marido, e até hoje estamos assim, Madalena. Mas a verdade é essa. Eu nunca tinha pensado que iria aquele é o pai dos meus filhos. E a verdade é essa, Madalena. Olhou para ele e disse logo, vê aí E o pronto, pai. e casei. Casou. O pai dos meus filhos, Madalena. Cá em Angola, não é? Casou cá em Angola e o primeiro filho nasce cá em Angola. Sim, eu casei na minha terra, eu casei em Caconda, infelizmente num dia muito triste da minha vida, porque nós casamos a 30 de março e no dia 5 de março, ou dia 7, já não me recordo, morreu um sobrinho meu de acidente de aviação com o senhor Vitória Pereira. Então estávamos todos de preto, com exceção eu de vestido branco e o Zé de fato cinzento. Foi muito triste, foi um casamento que te posso dizer que se não fosse porque nós tínhamos que adiar os papéis e que era complicado, nós não tínhamos casado, né? Porque nesse mês morreram 2 pessoas muito chegadas a mim, o meu sobrinho e o Tosé Gaspar, filho de uma grande amiga minha, dos Gaspares de Caconda. Portanto, foi um casamento em que estava tudo preto, já não bastava a malta ser escura, ainda mais todas preto. Mas pronto, e a vida foi assim. Nem isso impediu que vocês se casassem e que vocês mantenham aquilo que têm até hoje, mais de 40 anos de casamento, e nascem 44 ou 45, já nem sei. E nascem 46 anos casada. 46. Já sei que o nosso assistente que está aí atrás está a confirmar que são 46 anos de casados. Pois. Nasce o meu primeiro filho. Nasce o meu primeiro filho, sim. Nasce e dá-se o 25 de Abril. Logicamente que eu, casada com um militar, tinha que vir-me embora para Portugal, porque ele não podia passar a civil lá em Angola. Então viemos, mas viemos naquela ideia. Nós levamos o nosso filho com 9 meses de idade, chegamos lá, a tua mãe, que eu conhecia a minha sogra em Angola, que a minha sogra fez o favor de nos ir visitar a Angola quando nasceu o neto e ser o batizado, porque o batizado foi mesmo numa missão com o senhor Padre Preto, de quem eu amo incondicionalmente, que pediu-me um garrafão de vinho, Madalena. O senhor Padre pediu-me um garrafão de vinho. E eu compramos o melhor vinho que havia na nossa terra para oferecer ao senhor Padre, porque não se pagava. Então ele pediu-me. E a minha sogra conhecia lá, dá-se o 25 de Abril, nós tivemos em 2 dias, para aí 3 dias, arrumar as nossas bicoatas todas e eu irei dizer ao meu diretor, Dr. Leopoldo Maior, preciso uma licença graciosa. A licença graciosa eram 6 meses, podíamos estar em Portugal, a ganhar os ordenados inteiros, e venho de graciosa. Os soldados trouxeram-nos as malas, os cabos, a malta. Eu vim da biomilitar, eu e o meu filho viemos para Lisboa. Avó, como é que foi chegar a Portugal? Vocês depois chegam a Portugal e vão viver para onde? Onde é que se instalam? E como é que foi deixar uma vida de Angola e vir para Portugal? Até então a avó não conhecia Portugal. Como é que isto foi? Como é que foi esta adaptação? Madalena, começa logo pelo meu desembarque. Eu venho vestido de veludo verde, manga curta, sem casaco, porque em Angola nunca tinha usado um casaco. O meu filho vinha de calção, com uma camisolinha, porque nós não tínhamos mais roupa de inverno, e desembarcamos em Lisboa, onde a minha irmã Fernanda, o meu cunhado Lino e a minha sogra foram-nos esperar a Lisboa. De Lisboa viemos para o Porto. Nós chegamos ao Porto no dia 31 de março, em que o meu cunhado Rui já tinha uma mesa, que foi num domingo de Páscoa, uma mesa toda à nossa espera, com a avó Ludovina, com o meu cunhado Carlos, com o meu cunhado João Manuel, viemos para o Porto, não é? Os meus cunhados ainda eram muito novos, o meu cunhado Rui era ainda muito novo, muito miúdo, com o cabelo todo encaracolado, ainda estou assim, parece que estou a vê-lo. E o Carlos está aqui a ver. O Carlos está a ver? Tá. E então, os meus cunhados eram muito jovens, viemos para ali, para o Porto. Num determinado dia do Porto,
eu tinha que procurar emprego, porque começou a Angola a piorar as situações. A minha mãe mandou uma carta a dizer, não penses vir, nós estamos a pensar ir para a África do Sul, vamos para a África do Sul, para chegarmos a Portugal, vocês do que tiveram cá, esqueçam completamente, porque não vai haver hipótese de eu vos levar nada vosso, e vocês, olha, não pensem em vir, pensem em arranjar um emprego. Só que eu, naquele meio da confusão, trouxe os meus papéis, mas não trouxe o documento da reabilitação, tinha feito o curso de reabilitação. Mas trazia os diplomas todos de curso de enfermagem. Viemos e tínhamos que ir a Lisboa, ao Egas Muniz, fazer o registro do diploma. E um determinado dia de manhã, aquelas palavras que às vezes não se diz, ou que se diz sem se sentir, a minha sogra disse assim para o meu marido, Zé, podias ter casado com a Esther. Olha, à frente de mim, eu fiquei chateada, porque a Esther era a namorada dele, cá de Portugal. Ela tem razão, ele deixou a namorada cá. Eu ela tinha razão. Pronto, avô. Minha Esther. Os dois eram comprometidos. Éramos, pá, por isso. Mas, pronto, eu depois fui para a Covilhã. Fui para a Covilhã porque no Porto eu tinha mais dificuldade em arranjar emprego e tínhamos a casa da mãe dele e da avó na Covilhã. Arrancámos para a Covilhã e fui trabalhar para o Hospital da Covilhã. Sim, e fui muito feliz. Muito feliz. Avó, a especialidade da obstetrícia, quando é que surge? Surge na altura em que o meu marido estava em Israel. Eu já tinha os meus 2 filhos, já tinha a Maria João também connosco, e o meu marido estava em Israel e houve uma hipótese de eu ir fazer a especialidade de obstetrícia, que era aquilo que eu gostava mesmo. Exatamente. Só que havia um problema muito sério. Quem é que ficava com os meus filhos? Então eu falei com a minha sogra e com a avó e perguntei se ela não se importava de ficar com os meus filhos no Porto. Porquê? Porque o Paulo ia iniciar a escola primária. E aqui na imagem Paulo, nesta imagem temos aqui o Paulo, nasceu em Angola. A João e a Vânia. E a Vânia. Então, vamos a minha sogra fica-me com os miúdos para eu ir para Coimbra, tirar a especialidade de obstetrícia. Porque o Zé estava em Israel, então como é que nós fazíamos? Foi uma hipótese que abriram umas vagas para enfermeiras, mas quando chegamos a Coimbra, a Bissaia Barreto não tinha enfermeiras que chegassem para fazer o curso. Então nós fazíamos o curso em Bissaia Barreto e fazíamos o estágio na Universidade de Medicina, em Coimbra. E eu então estudava de segunda à sexta-feira vinha à Covilhã, de manhã, à tarde apanhava o outro comboio, que não é nada como agora, Madalena. Eram horas e horas de viagem. Ia para o Porto, chegava lá de manhã, para ajudar a minha sogra a ficar com os meus filhos, ajudar a fazer sopas para a semana, arranjar a roupa dos miúdos. E uma coisa posso dizer e agradecer muito, muito à minha sogra, porque se não tivesse sido ela e a mãe dela, e o meu cunhado mesmo, o Rui, o Carlos, terem dado ajuda, eu não poderia ter ido tirar a especialidade de obstetrícia, porque a verdade é só uma. Não se faz nada quando nós não temos um apoio familiar. Né? E há coisas na vida que não há pagamento nenhum que se faça. Primeiro porque a minha sogra também já era uma senhora viúva, e a minha avó, a avó Ludovina, já era uma senhora de idade, mas com 2 crianças pequenas, mas não satisfeita, ainda veio a Maria João também. Então, a minha sogra cartou com os 3 miúdos lá em casa. Tiro a especialidade de obstetrícia e continuei em obstetrícia na Covilhã. Depois, quando mais tarde, o Zé também trabalhou na Covilhã, depois trabalhou no Porto, o Zé arranja emprego no Porto, no Governo Civil do Porto, e o que é que eu penso? É a altura de eu ir para o Porto, porque os miúdos daqui a uns anos vão para as universidades, e a Covilhã na altura não tinha nada, Madalena, nada. Então lá vem o meu marido para Hermesinde, com 3 miúdos, mais uma empregada, né? E a minha avó Ludovina, que muitas das vezes ficou lá também, a ajudar. Eu estava na Covilhã, chegava a trabalhar 4, 5 dias por semana, seguidinho, para ter 3 folgas para vir ao Porto. Para poder estar com os filhos e com a família, pois.
E organizar uma família, organizar uma casa. Organizar e assim uma casa. foi, Madalena. Uma casa, porque não era fácil. É verdade, vó. Foi aquilo que a avó acabou por dizer, é extremamente importante, que é o apoio familiar, o apoio das pessoas à nossa volta, que nos ajudam, nos permitem atingirmos aquilo que são os nossos propósitos, as nossas metas. É de extremamente importância nós vermos o grupo de influência e estamos rodeados de pessoas que nos vão potenciar, ou seja, que nos vão ajudar. Lógico. E permitir alcançar os nossos sonhos. E isso foi porque possível. Eu não tive... Sim, porque eu não tive a sorte de ter os meus pais em Portugal muito tempo. Meu pai chegou a Portugal, morreu muito rapidamente, e a minha mãe morre um ano após o meu pai. Portanto, eu nunca poderia ter apoio deles, não é? E a avó ainda cuida do seu pai também cá em Portugal, como tinha dito. Meu pai mora na Covilhã, a minha mãe mora na Covilhã, eles foram meus doentes, os dois, mas é tal coisa que nós, quando temos apoio familiar, não, mesmo tendo alguma possibilidade de ter-se uma empregada em casa, que nós tivemos sempre, eu sempre tive uma empregada a tomar conta dos meus filhos, para cuidar da casa, não é? Não chega, porque o Zé tinha que ir trabalhar e as crianças tinham que ir para a escola e eram muito miúdos. A minha avó, graças a Deus, deu um grande apoio, porque ela mandona, era assim mandona, punha ordem na família, punha ordem na toda a gente. Aí ela também tem que lhe agradecer muito, inclusive ela morreu comigo na minha casa, morreu connosco na nossa casa, na Hermesinda. Isto tudo, Madalena, para te dizer que, pensando bem, a vida não é fácil. A vida tem tido altos e baixos, mas não vale a pena desistirmos. Ou lutamos e vamos alcançar os nossos objetivos e vamos ter orgulho do nosso passado, ou então chegamos a uma determinada altura e não somos nada, nem somos ninguém. Com isto que eu te quero dizer, não quer dizer que eu sou uma grande mulher ou muito, muito importante. Eu sei aquilo que sou. Eu sei até que ponto os meus amigos respeitam-me. E é isso que é muito importante. Tenho amigos de coração. E quando se um dia precisar, eu tenho a Branca, o América, a Alcina, o Luís. Eu podia estar aqui um dia inteiro a falarem. Enumerá-los e não os quero fazer porque também era injusto esquecer-me de muita gente. E a amizade, isto para te dizer... Sim, a avó diz isso. Isto para te dizer que a minha casa surge depois... desculpa lá, eu venho para a Covilhã, vou para o Porto e então no Porto tive um acidente de trabalho. Tenho um acidente de trabalho, faço uma necrose do côndilo grave. E venho passar uns dias aqui ao Algarve, 1 de novembro, com um calor descomunal. Eu vinha do Porto de Luvas. Era isso que eu ia perguntar. Como é que depois e vai para o Algarve e torna-se na pessoa que é no Algarve? Porque isso mesmo. De Barlavento, há pessoas que saíam e faziam não sei quantos quilómetros para ir ter consigo a viver. Lógico. Eu ia trabalhar em Albufeira, porque a avó, de facto, é a enfermeira Pinto de Oliveira no Algarve, extremamente conhecida, a enfermeira obstetra. Como é que isto acontece? Isso. Acontece é que eu venho passar um fim de semana com canadianas, com uma cirurgia feita em setembro. Venho passar o fim de semana aqui os finados 1 e 2 e 3 de novembro, um calor descomunal, em que eu e o Zé tivemos que ir comprar roupa de verão, porque não vinhamos preparados com calor, e na brincadeira disse, Fátima, olha, eu vou ao Hospital de Faro ver uma colega nossa, que por sinal já morreu até, e em conversa, digo assim, eu aqui é que estava bem, isto faz-me lembrar Angola, quente, famoso, isto é para andar-me descascadas toda, eu gosto de estar toda deputada. Fátima Rascão. Toda esbelta. A Fátima Rascão. Sim, a Fátima Rascão, viemos passar o fim de semana com ela à Albufeira. Não, isto só para ao Hospital de Faro. É só para eu dizer que esta Fátima Rascão, que a avó, depois de não sei quantos anos, vai à Albufeira passar o fim de semana para recuperar de um acidente de trabalho, quem não nos está a acompanhar desde o início, esta Fátima Rascão é a mesma Fátima Rascão que vai de Caconda até Coamo para fazer o curso de enfermagem com a avó e leva é sempre a mesma Fátima Rascão. É essa senhora. E então, porque a Fátima veio para o Algarve e eu vim para o Porto. E nós não tínhamos contacto uma com a outra. Antigamente não havia telemóveis, perdíamos os contactos, mas depois juntamos. E acontece que eu vou ao hospital e diz-me assim a enfermeira, a nossa colega, olha, está aqui o senhor diretor, olha, apresenta aqui o diretor. E eu, na brincadeira,
disse, senhor diretor, não quero aqui a trabalhar com estas canadianas, tenho um pau ao joelho, o Porto é muito úmido. E ele disse, aceito a enfermeira cá. Eu disse, mas ela só vem cá por pouco tempo, vem fazer só um pezinho de verão, porque, olha, sabe como é que é? Eu gosto da maternidade Gil Diniz, sou enfermeira da maternidade Gil Diniz, é lá que é o meu... Mas, olha, pode pedir, vem aí por 2 ou 3 meses, faz a recuperação aqui. E eu, isto em novembro, meto os papéis, Madalena. Qual o meu espanto? Em janeiro sai uma transferência para o Algarve. Pego nas miúdas, na Vânia e na João, faço a transferência por telefone para o Algarve, para Faro, o Paulo fica no Porto com a minha sogra e malas e bagagens, 2 caminhonetas cheias de mobílias, chegamos ao Algarve. Onde é que vamos pôr as mobílias? No lar do Hospital de Faro. No lar, num apartamento. Aquilo parecia tenda, sei lá de quê, meu Deus. Era uma confusão. Mas tudo temos ali. E, Madalena, com canadianas, vim trabalhar para o Hospital de Faro. Logicamente que eu não fui bem aceite, não fui bem recebida pelas colegas, pensaram, vem se encostar, canadianas, o que é que ela quer? Não quer trabalhar, vem se encostar. Só que o diretor, ao ver o meu currículo, disse-me assim, enfermeira, e se eu fizesse uma proposta da enfermeira ficar só na admissão, enquanto não estiver mesmo bem para fazer os partos, sabe que os partos às vezes são violentos, e você teve esse traumatismo, foi de um parto na maternidade Gil Diniz, de um pontapé que levou, sabe como é que é, você tem uma poliomielite, era melhor, seu diretor, eu não quero aqui ser especial, eu faço os partos sentada, e ele disse, não, então vamos fazer 1 mês de admissão, e 1 mês nas grávidas, e depois a senhora enfermeira logo vê. E assim foi, Madalena. Só que, ao fim de 1 mês e meio de eu estar no Algarve, arranjo casa, ou 2 meses, já nem sei, em Olhão, arranjo casa em Olhão, toca trazer as biquatas todas para Olhão, tudo. Lá vem os ciganados todos, aquilo tudo. Em conversa, conheço uma pessoa que estava grávida, a Teresa Batista. A Teresa Batista estava grávida. Não sei por quem é que ela soube, até hoje nunca descobri, que eu fazia preparação para o parto. E surge, na minha casa, a Teresa Batista a querer fazer preparação para o parto. Era já uma senhora com 30 anos, ou 20 e tal, já nem me lembro. E é a minha primeira luz, a Teresa Batista. Foi ela que, passado uma semana, levou 8 colegas. Ao fim de 15 dias, eu tinha 20 e tal mulheres a fazer preparação para o parto. Eles me achavam uma sala de jantar para meter colchões. Eu sei. Verdade. Isto durante quantos anos? A avó até hoje faz a preparação para parto. E continua na preparação para parto. E continua na preparação para parto. Entretanto, hoje. Eu estava no apartamento, acontece que no dia 6 de janeiro eu tenho um bruto acidente em casa, um acidente que faço uma ruptura do tendão daqueles, uma coisa assim descomunal. A pendurar uma cortina num domingo de sol. O sol para mim é vida. Toda contente a pendurar o cortinário, o escadote, faz-me um corte, parecia um serrote. Eu vou para o Hospital de Faro, eu pedi logo que não me identificassem como enfermeira. Eu era uma doente, porque todos aqueles funcionários, quando me viram, senhora enfermeira, disse, não sou enfermeira, eu aqui sou uma doente. Chego, não conhecia o doutor Brazão Costa, Madalena, nunca o tinha visto, mais magro nem mais gordo. O senhor veio ter comigo e disse, olha, o prognóstico é muito mau. Só temos 2 hipóteses. Ou fazemos uma amputação da perna, porque isto, o tendão está todo desfeito, você está com uma hemorragia brutal. Eu ainda pergunto, mas eu tenho a minha sogra no Porto, será que eu posso ir para o Porto, transferida para um hospital ou para uma clínica para o Porto? Não, você não consegue sair daqui do hospital, você para ir de helicóptero só pode ser transferida para Lisboa, para o Porto nunca. E eu disse-lhe a ele, olha, o senhor... entretanto, ele começa a ver muita gente a vir ter comigo. Toda a gente do meu serviço, em primeira Pinto Oliveira, na urgência, toda a gente, e eu, quando eles começaram, enfermeira Pinto Oliveira, e ele perguntou, mas quem é esta senhora tão importante, tanta gente, olha, a nossa colega, trabalha no Hospital de Faro, só que ela é muito reservada, fica no serviço e tal, e o Brazão Costa olhou para mim e disse, ai meu Deus, eu não quero operar a senhora, disse-me assim,
E eu disse, porquê, doutor? Porque você é da casa, isto é uma situação muito grave, vamos só aqui dar uns pontinhos e vamos transferir para Lisboa. Nem pense, se você começa tem que acabar. Eu vou para o bloco operatório, com o Brazão Costa, com o Fernando Leite, que também já não está com a gente, já morreu o Fernando Leite, e naquele momento, Madalena, agarrei-me a alguém. Eu sou extremamente devota do Padre Sousa Martins. E não tenho vergonha de dizer que na minha vida este guia espiritual tem sido a luz das minhas necessidades, minhas, dos meus amigos, dos meus familiares. Eu recorro muitas vezes a ele. E não é de agora, há muitos anos que eu recorro. Eu vou ser operada pelo doutor Brazão Costa, e qual o espanto, depois de estar 6 ou 7 horas no bloco operatório, saio com a minha perna engessada, e eles vieram ter com o Zé e disseram, isto nós não garantimos que a perna fique. Nós só fizemos uma correção, possivelmente vamos transferir a senhora para Lisboa amanhã, ou depois de amanhã, porque a situação é extremamente grave. E o meu marido veio ter comigo, eu estava numa enfermaria, veio ter comigo e disse, olha Nela, amanhã considero que vamos decidir tua transferência para Lisboa. Eu disse, não te preocupes, Zé, deixa estar. O nosso filho chega agora do Porto, que o meu filho estava no Porto, as meninas estão bem, vais lá acalmar as meninas, e amanhã nós conversamos, deixa estar que tudo vai se conseguir fazer. Quando o doutor chegou para me tirar, para me mandar para Lisboa, eu disse, não, senhor doutor, eu tenho as crianças aqui, tenho o meu marido, olha, seja o que Deus quiser, se tiver que me amputar a perna, pode amputar a perna, uma coisa lhe garanto, é que eu quero a perna para mim, que eu faço o funeral da minha perna, porque antigamente os membros que se amputavam iam nas outras, em urnas, né? Não iam assim, iam dentro dos outros caixões. Eu disse, não, eu quero que a minha perna seja por mim. E passado uma semana, e depois de eu ter muitas demonstrações de tratamentos na minha perna, sensações extremamente agradáveis, de uma necrose grave, de um momento para o outro ficar cicatrizada, ele dá uma alta. Dá uma alta, mas diz-me, enfermeira, prepare a sua reforma. Prepare, eu vou fazer um relatório para a enfermeira ir à junta médica daqui a 30 dias para se formar. Eu disse, não, senhor doutor, eu dia 1 de abril estou a trabalhar. E ele riu-se às gargalhadas. De janeiro para 1 de abril, disse, não, dia 1 de abril estou a trabalhar, senhor doutor. Chame lá a minha enfermeira, Aurora Espada, que eu vou já marcar minhas férias para 1 de abril. Chamei a enfermeira Aurora, enfermeira, como é que caí as minhas férias? Não faça isso, você vai estragar, você vai já para a reforma e tal. Eu disse, não, meta as minhas férias. E assim foi, continuei a trabalhar e continuei a fazer a preparação para o parto, e posso dizer que eu tive alunas desde Portimão, Lagos, Vila Real Santo António, Tavira, toda esta gente com 25 anos, aproximadamente, foram filhos das minhas alunas. E eu tenho uma grande amizade, e às vezes as miúdas, as minhas filhas chegam a casa e dizem, olha, este miúdo é colega da Daniela. Eu digo, olha, este miúdo é filho da fulana cicana, foi minha aluna. Eu, pelos nomes, pelos sobrenomes, eu vou lá, até vou às fichas. Quantas crianças trouxe ao mundo? É impossível ter essa contagem. Madalena, entre a vida profissional e a preparação já passaram uns 10 mil. Entre a vida profissional, partes que eu fazia nos hospitais e as minhas alunas, já passaram. Porque eu sempre fiz uma estatística. Às minhas alunas, faço para salvaguardar um dia um prato de sopa. Porque se um dia eu precisar de um prato de sopa, eu vou bater à porta das minhas alunas e tem lá o prato de sopa. Porque eu já vou nos bisnetos. Madalena, eu já vou nos bisnetos. Ou seja, tudo registado. Tudo registado. Eu lembro-me, porque tudo. A minha avó é minha avó, porque do meio desta história toda, a nossa vida acabou... Já lá vamos para te contar como é que te conheci. Eu conheço a Madalena após este acidente tão grave na minha vida, em que eu não sabia se voltaria a trabalhar. Mas quando eu sabia que tinha 2 mãos excelentes para fazer qualquer coisa. E um dia a Maria João chega-me a casa, no dia 13 de janeiro,
uma semana depois, eu ainda estava deitada no sofá, Madalena, quando tu chegaste à minha casa, e disse-me assim, olha, ó tia, tenho aqui uma colega, que a madrinha morreu e tal, e se ela podia ficar cá. E eu respondi assim, onde come 3, come 4, come 5, come 6. Foi verdade ou mentira, Madalena? Foi verdade. E é aí que nós temos o primeiro contacto da avó aceitar-me como neta. Isto não é na altura, não como neta, mas eu depois de ver tanta grávida a sair e tanto neto a sair e a nascer, eu disse, alto e para o baile, que a primeira sou eu. E desde aí... É verdade. E a avó quer me adotar? É verdade, tu tem que ser a primeira. É verdade, Madalena. E tenho muito orgulho em ti, Madalena. Tenho muito orgulho em ti. E neste momento eu posso dizer, Madalena, que talvez também participei no teu crescimento, porque tu viste uma mulher lutadora, tu és uma mulher lutadora, tu viste uma mulher que de um bocadinho de bacalhau faz comida para 20 pessoas, tu vês que de um frango comíamos 7, 8, 9 pessoas, que na minha casa sempre foi farta, na minha casa, entre quem entrar tem sempre um prato de sopa à mesa. E sempre tu, sendo miúda, que trabalhaste tanto para teres o teu dinheirinho para os teus livros, para as tuas necessidades, a trabalhares no Pinto, no restaurante do Pinto, eras uma lutadora. Tu hoje és o que és, é a ti que tu tens que dizer que deves a ti, porque tu foste uma mulher que lutaste e que estás onde estás, a ti te deves, Madalena. E eu sinto orgulho em ser tua avó. No entanto, deixa-me dizer-te aqui um bocadinho, minhas queridas netas de sangue, não fiquem zangadas porque vocês estão no meu coração, vocês são o meu oxigênio. A Mariana, a Martinha, são as minhas netas, mas todos os filhos das minhas alunas têm um bocadinho cá dentro do meu coração. E mesmo as minhas sobrinhas, aquelas que eu meti o dedo às mães para porem cá fora, opa, Madalena, é tão bom. Quando nós sabemos que aquela mãe vai ter um filho e vai correr bem, nós já somos felizes. E eu sou uma mulher feliz. E é engraçado que a avó continua a fazer este trabalho. E só para vocês que nos está a seguir e não têm uma noção disto, é importante eu aqui dizer e partilhar que eu achava super engraçado e todos nós ajudávamos lá em casa, porque a sala, que era o nosso espaço de estar, apesar de termos uma mesa na cozinha, o nosso espaço de estar, tínhamos dias da semana e horários em que se transformava num ginásio. Um ginásio. Porque todos nós ajudávamos a pôr os colchões no chão e recebíamos as grávidas. E depois havia uma altura curiosa. Depois fomos mudando de casa, mas nunca deixamos de ter isto, até depois a avó ter o espaço em Albufeira e tudo mais. E era tão engraçado. É verdade. Havia um momento muito especial que eu achava muito engraçado, que eram aqueles grupos de grávidas, as mulheres estavam quase a ter os bebés, em que a avó passava os vídeos. Sim, passavam uns vídeos com os diferentes tipos de parto. Era verdade, Madalena. Tu lembras-te bem disso? E eu e o meu avô, às vezes ficávamos ali na cozinha a vermos, e o pessoal lá de casa, e o avô dizia, lá saiu mais um que não aguentou. Lá saiu mais um que não aguentou, porque... Desmaiavam, Madalena. Havia homens que desmaiavam. Eu tive um que tão grande, desmaiou, que me caiu em cima da minha mama. Eu disse, ai pá, já fiquei sem mama. Ele era um pesadão, ia desmaiar numa aula. Mas olha, é assim, não alterava nada da minha vida. Não. E o meu cunhado há bocado disse aí, o meu cunhado Carlinhos, calma, que ele vai já ouvir que eu sou filona. Mas sou filona no sentido bom. Eles sabem que estou no meu coração. Eles sabem, os meus sobrinhos todos sabem que estão comigo. Tenho orgulho na João, tenho orgulho na minha Vânia, no meu Paulo. Eu tenho orgulho na família, Madalena. Às vezes sou um bocado seca, às vezes sou um bocadinho assim... Olha, complicada. Mas a minha casa está aberta para toda a gente. Tenho os meus grandes amigos, pá. Agora já estou a preparar os comes e bebes para o dia 10 de junho. Opa, temos que acabar a quarentena, caramba. Temos que beber os copos do dia 10 de junho. Mas olha, obrigada, Madalena. Não, avó, não tenho que agradecer. Eu antes também queria fazer aqui um resumo, porque quem está do início, ainda bem que estás desde o início nesta conversa, tenho que dizer aqui e mandar beijinhos aqui para o meu esposo, o João Santos. João, já vou falar de ti. João Santos,
um beijo. Rui Rodrigues, sim. É a Fátima Rascão da Albufeira, sim, tu que és da Albufeira também. Maria do Céu, boa noite. A Branca Sequeira manda beijos da Marta, Luís e da Carlota, que devem ser outras netas. Carlota, é minha bisneta. Já viram, já são bisnetas. A Cláudia Sequeira também manda beijinhos. A Lili também está aqui a dizer que a avó, muita atitude. Então, eu queria dizer aqui também, partilhar que, como eu disse desde sempre, a enfermeira Pinto de Oliveira, para alguns, a minha avó, para mim, é de facto uma mulher com maiúsculas na palavra, no nome completo dela e na palavra mulher. Vocês viram, e quem está desde o início percebeu de como é que ela veio ao mundo. Em que, com 1 ano de idade, fizeram uma procissão de agradecimento porque ninguém ou pouquíssimas pessoas acreditaram que ela poderia sobreviver a um parto tão prematuro que nem as pessoas nem sabiam quantos meses é que ela tinha, e 15 dias depois tinha 1,5 kg. Por aí vocês podem imaginar o que é que era. Com 2 anos, acabou por ter uma poliomielite, que provocou-lhe uma redução no membro inferior, na perna, e ela ficou, e era conhecida em Caconda como gafanhoto. Porquê? Porque tinha muita dificuldade em andar. Ainda assim, ela não ficou por aí. Era uma espevitada, no bom sentido, sempre teve um dom muito especial para olhar para as mulheres e detectar se elas estariam ou não grávidas. O pai sempre achou muita piada este dom que a filha tinha, mas ela quis ir mais longe. Com 5 anos, mesmo ando perto de fazer os 6 anos, ela assiste ao primeiro parto. Não foi às aulas, faltou à escola para ir assistir um parto. E ficou deslumbrada, como ela diz, com uma boneca tão linda e gordinha que ela recebeu ali, assistiu, e teve a manhã inteira com esta mãe que tinha dado à luz uma criança. E é engraçado que nem o estalo que o pai lhe deu por ela ter feito isso fez com que ela desistisse. E ela disse ao pai, eu vou ajudar as mulheres a terem os bebés. Ela não tinha ainda 6 anos de idade. E ela continua a caminhar. Continuou e disse que queria seguir a enfermagem. Sai de Caconda, vai fazer a sua formação numa outra província, contra a vontade do pai, que não achou aquilo muito bem. No início, leva consigo uma amiga e passaram as passas do Algarve, não, mas passaram as dificuldades próprias de uma Angola daquela altura. Mas a Angola também daquela altura era uma Angola de solidariedade, de pessoas que deram a mão, e ela, mesmo com o apoio, também não ficou de braços cruzados, arregaçou as mangas e até foi engraxar sapatos para ter mais algum para poder pagar os seus estudos. Não desistiu e continuou. Quando terminou o curso com notas excelentes, aquela miúda, aquele bebê prematuro, terminou os estudos com notas excelentes. E foi o orgulho do seu pai. E ela prometeu ao pai que iria cuidar dele sempre que ele precisasse. Ela vem para Luanda fazer a abertura do centro de reabilitação. Tinha condições muito sérias. Não namorar, não casar, mas o coração não aguentou. E mesmo tendo um relacionamento, quando vai buscar o seu primo, encontra o seu primo e ao vê-lo diz, este vai ser o pai dos meus filhos. E até hoje, 46 anos de casados. Trilharam juntos depois muitas batalhas, mas conquistaram muitas coisas importantes. Criaram uma família linda, uma família tipicamente angolana, numerosa, muito grande, mas não só a família de sangue, criou também aquela família de coração. E eu posso dizer que eu faço parte dessas pessoas que fazem parte da família de coração. Eu sempre disse e digo, e quem me conhece sabem que eu tenho uma avó. Não só a minha avó Mimi, mãe da minha mãe, não só a minha avó Zala Madalena, que já faleceu tanto uma como outra, mas eu tenho a minha avó Manuela, que com ela eu aprendi tudo. Aquilo que ela teve aqui a dizer, nós acordávamos super cedo e ela sempre teve este coração. Ela e o meu avô sempre tiveram este coração, de coração aberto, de coração disponível para os outros. Ela nunca ficou à espera que lhe dissessem, ela sempre bateu à porta. E ela já me assistia, ia assistir a alguns jogos de basquete onde eu jogava com a Maria João, que é esta que está aqui, e ela não só acolheu os sobrinhos e filhos das irmãs, como o meu amor, meu filho, João Santos, que também está aqui a assistir, porque esta família depois deu tantas voltas. Eu sou a avó, eu sou neta da minha avó e sou mãe do sobrinho dela. Mas nós nos entendemos, é o que interessa. E eu quero dizer o quê? Quem dá, e quando dá, de coração, quem acredita que vale a pena correr e ir atrás dos seus sonhos, quem não baixa os braços, quem perante as dificuldades consegue ultrapassar, são pessoas que têm essa possibilidade e que são pessoas grandes.
São pessoas de bom coração e a vida encarrega-se de dar de volta. A vida encarrega-se de dar de volta. Vó, tudo o que tu tens, as pessoas à tua volta, as pessoas que adoram-te, as pessoas que amam-te, e tu sabes que tu és uma mulher extremamente amada. Muito amada, porque tu és de facto isso. Sim, mandona, sim, mas também refilona, mas também de um coração deste tamanho. Tens pessoas ao teu lado que aprenderam muito contigo, e eu sou fruto disto, é verdade. Eu sou fruto dos teus ensinamentos, de olhar para ti e dizer como é que ela consegue. Ela vai para o hospital, ela sai do hospital, ela dá a preparação para o parto. No verão ela vai para o Aqua Show, ela ainda fica no pronto-socorro do Aqua Show a ajudar as pessoas. Ela veio e ela não ficou atada àquilo que era o normal. Quando começaram as questões dos partos na água, ela foi aprender, ela foi fazer partos na água aquática, como é que aquilo se diz? Ou seja, é uma mulher cheia, é uma mulher fantástica. E eu, avó, eu sinto, se tu sentes orgulho em ser minha avó, eu sinto um orgulho tão grande em ser tua neta. E quem me conhece, e cá em casa muitas vezes dizem, aprendeste mesmo coisas da tua avó. E este dom de dar e de estar e de acolher e de cuidar dos nossos, eu também aprendi contigo, avó. E para mim é... Obrigada, Madalena. Eu estou muito, obrigada. Muito feliz. E quero que tu saibas, quando pensares em casar, eu estou aqui para ser tua madrinha. Nunca te esqueças que eu vou à Angola casar-te. Por isso, arranja lá um namorado que é para te fazer o casamento à maneira. Madalena, foi tão bom eu reviver estes momentos na minha terra, em que eu sentia-me na minha terra. Senti com meus amigos, naqueles grandes bailes da minha terra, eu fui muito, muito boa. Olha, eu sou uma felizarda. Olha, Madalena, obrigada. Obrigada por tudo. Eu é que agradeço. Aqui a família. Falta o João, não consegui encontrar uma foto com o João. Mas pronto, falta aqui o João. Aqui está a minha família toda. Faltam as minhas princesas. Faltam as netas. Faltam as minhas princesas. As minhas princesas são o meu oxigênio. Aliás, as minhas filhas são um oxigênio grande, as minhas pequeninas, opa, nós depois sermos avós, ai meu Deus, é tão bom ser avó, é tão bom, Madalena. A Maria João tinha dito, a Maria João disse, casamento tinha de acabar assim, Maria João, tu já sabes como é que ela é, não é? Então tinha que tocar nesse assunto. Não, lógico, eu estou pronta para ir ao casamento de 4 ou 5 toaletes, Madalena. Chapéu, luva. Tudo. Foi bom, Madalena. Para mim foi muito bom ter estado neste momento. E há aí uma pessoa que eu quero que apareça, que está aí o nosso assistente, o meu avô, venha cá dar-me um beijinho, e eu queria os dois. Onde é que ele anda? Anda cá, Francisco. Onde é que ele anda? Ó, Zé. Francisco, Zé. Olha, não está. Não está? Anda para aí, filha, anda para aí. Não sei, Madalena, ele está a ouvir, hein? Está a ouvir, deve estar lá fora do terraço. Não fugiu nesta altura. O que eu queria mesmo era dizer-vos aos dois muito obrigada pelas pessoas que são. Obrigada. Muito obrigada por tudo que vocês são. Muito obrigada, Madalena. Vocês são muito especiais na minha vida e que são os meus avós. Muito obrigada. Um carinho muito grande, um amor muito grande para vocês os dois. Sabem disso. Também quero agradecer, Madalena, todas as pessoas que estiveram aí conosco. Olá, avó! Tenho que agradecer a todos os meus amigos que estiveram connosco nesta conversa tão importante e quero agradecer mesmo de coração, que foi uma conversa muito boa, em que eles todos estão no meu coração, tu sabes bem, Madalena, e estou aqui com o meu velho, aguentá-lo até aos 100 anos, não é? Agora já não somos casados, agora somos só primos, agora já somos primos, é o primo. Voltamos ao princípio, é o meu primo Zé, que está aqui ao meu lado. Está bem, Madalena? O tio Carlos está aqui a dizer que o avô tem vergonha. Não, o avô já apareceu, tio Carlos. Então é assim, vó, a última pergunta que faz todo sentido, a última pergunta que faz todo sentido ser feita a vocês os dois. O que é que faz sentido para esta dupla? Madalena, há uma coisa que quando... Viver o dia a dia, querida. Madalena, há uma coisa que quando nós casamos... eu falo por mim, não sei se o Zé é da mesma opinião. O casamento, na minha maneira de ver, era para a vida inteira. Porque já sei que houve muitos altos, muitos baixos. Isso tudo é normalíssimo, Madalena. Mas também agora só posso pedir a Deus
que se nós continuarmos esta caminhada, que se continue com alguma saúde, pelo menos saúde mental. A física já não a temos muita, né? Mas a mental, enquanto nós tivermos uma cabeça boa, enquanto eu contrariá-lo, enquanto ele dizia não faças estas festas porque ficas cansado, eu digo fico, faço, estas coisas todas, é boa, Madalena, porque cuidamos um do outro, quer a nível familiar, quer a nível até de respeito já, porque isto agora há 69 anos, filha, pouco já há coisa para aguentarem, mas é preciso que Deus nos dê alguns anos para a gente ver as nossas filhas bem, as nossas netas a crescerem e os nossos genros, o Marco Aurélio, o Marco Barroso, também, que eu estimo tanto, que fazem parte da nossa família. E ir a Angola ao teu casamento. Irmos a Angola ao teu casamento, ter os meus cunhados com saúde, as minhas cunhadas, meus sobrinhos. Oh, Madalena, o mais que podemos pedir? Diz-me. Vó, a Vânia vale acabou de aparecer. A Vânia acabou de aparecer e a Vânia escreveu: a filha mais nova é uma das coisas que faz mais sentido. Que está... Olha, minha rica filha, é verdade. Cada uma com o seu feitio, cada uma com a sua maneira de ser, mas quando é preciso, elas estão aqui. Elas estão aqui, mas elas também sabem quando precisam, nós estamos aqui, nós os dois. De uma maneira ou outra estamos. E é isso que é uma família, Madalena. Vó, é isso. E obrigada. quando deixar de nós comungarmos, morremos todos. Madalena, foi um prazer. Um beijinho grande, avó, e avó, um beijinho, amo muito, Beijinho, muito obrigada por este momento. Beijinho, avó, tchau. Beijinho a todos, bem-haja por tudo, bem-haja. Obrigada, avó, obrigada. Meu Deus, e assim chegamos a mais uma conversa com sentido, é verdade, chegamos ao fim. Chegamos ao fim desta conversa com sentido. Dia 10 vai haver um encontro familiar, eu não estarei presente porque nós estamos ainda fechados aqui, confinados, mas sei que teremos vários momentos para estarmos juntos, todos juntos. Quero agradecer a todos que estiveram do outro lado e que fizeram parte desta conversa. Agradecer também aos filhos dos meus avós, ao Paulo, à Vânia, à Maria João, ao João também. Agradecer e mandar um beijinho grande às Emes, a Marta, a Mariana e a Daniela. Um beijinho muito grande a todos vocês. Recebam individualmente um beijo, tanto o meu como da minha avó, e um agradecimento por terem estado do outro lado. Isto sim, para mim faz todo sentido. Tenho estado a partilhar durante esta semana que é importante nós sabermos as nossas origens. Cá está, tiveram um testemunho, não dito por mim, mas um testemunho da minha avó, que diz que ainda volta cá. Teve cá há 7 anos e que ainda quer voltar cá. Também tenho estado a partilhar quão importante é a questão da família e do grupo de influências, quem temos à volta e quem são as pessoas que nos rodeiam. Vocês ouviram numa primeira voz, não da minha boca, mas através da experiência desta fantástica mulher. Tenho estado a dizer que os problemas e os obstáculos existem. Vocês viram que problemas, que obstáculos ela teve. E o que ela mais pede e o que faz sentido para ela é saúde mental. Saúde mental para podermos estar bem e podermos viver o que nós temos que viver do coração cheio. Ela também disse que não é perfeita, nenhum de nós é. Mas ainda assim nada como reconhecer as nossas dificuldades, onde temos que alinhar e ajustar mais um bocadinho, mas ainda assim seguirmos aquilo que faz sentido para nós. Uma história fantástica, um percurso muito, muito bom e do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, e este percurso ajudou-me muito a ser aquilo que eu sou. Com ela eu aprendi muito e vou continuar a aprender, porque se há mulher que não desiste e se há mulher que tem força, acreditem, a Pinto de Oliveira, minha avó, é uma delas. Muito obrigada por terem estado desse lado, por nos terem acompanhado. Sábado temos mais uma conversa com sentido. Vamos mudar o rumo ou o ritmo desta conversa, porque vamos de facto ter então uma conversa com um músico, conversa com sentido com o Gonçalo Clinton no sábado, aqui no Facebook. Obrigada. Continuem a estar do outro lado, a seguirem, podem partilhar esta conversa, podem partilhar nos vossos, tudo, porque isto vai ficar disponível no Facebook também, e eu queria mesmo despedir-me agradecendo todos os que estiveram do outro lado, e como não podia deixar de ser Romão, claro que vamos terminar com música. Cá está, Vânia, beijinhos, tio Carlos, beijinhos, Soraya. Obrigada, Romão.
Maria João, não vou te chamar pelo nome que tu não gostas. Um beijo. Minha, tu já sabes. Branca, muito obrigada. Márcia, obrigada por ter estado do outro lado. Rui, Céu, Panda, o tio Carlos, o avô, Carla, Carlos Rúbia, João Santos. João, meu filho, um beijinho grande e um beijinho a todos que estiveram deste lado, do outro lado, nas conversas com sentido. Para mim, uma noite com muito sentido. Obrigada. Aguenta a vida, é isso mesmo. Ai, minha gente, acabou de contar. Minha terra é condena com beijo.